é o assunto que ocupa as primeiras páginas dos jornais e que, de alguma forma, provoca no Congresso brasileiro movimentos diversos, que é o anúncio de cortes no orçamento de 2012. O Senado seguramente conhece a luta pelo reconhecimento da independência do Brasil por parte da Inglaterra. Foi o grande empenho, uma das grandes batalhas do imperador Pedro I para consolidar a independência do nosso país. E a Inglaterra era a grande potência do momento, militar, diplomática, econômica. Era crucial o reconhecimento da Inglaterra. Nas negociações com aquele país, o Brasil concordou em promover, o governo brasileiro concordou em promover uma lei que proibia a escravidão no Brasil, se não me engano, em 1831. É claro que essa lei nunca foi cumprida. Continuamos com esta mancha na nossa história até a promulgação da Lei Áurea, em 1888. Aquela lei ficou conhecida como uma lei para inglês ver. Essa é a origem da expressão, para inglês ver. É algo que se faz da boca para fora, mas que não vale. O orçamento da República, sob o atual governo, é uma lei para inglês ver. É uma lei que não vale. A expressão sediça é peça de ficção. É um exercício de espírito, ao qual o Congresso se dedica, convencido de que esta é, e é mesmo, a razão de ser da representação popular, promove amplas discussões. Há senadores e deputados que se dedicam, como, por exemplo, cito um deles apenas, o competente senador pela Paraíba, Vital do Rego, para encontrarmos um orçamento que reflita, na opinião do Congresso e da sociedade civil amplamente ouvida nesse processo, as necessidades do país. Evidentemente, o governo também participa dessa discussão através das suas lideranças, através da presença da assessoria do Ministério do Planejamento, dos demais ministérios, e como resultado se tem um orçamento. Só que não vale. Esse esforço todo, essa mobilização toda, não vale. Porque, passados 2 meses da aprovação do orçamento, o governo resolve congelar, anular, cortar 55 bilhões de reais. O que o governo está dizendo à sociedade com essa atitude? A senadora Vanessa Graziotin aventa a hipótese da necessidade, e é real, necessidade de se fazer superávit primário, gerando receitas livres para que possam ser reduzido o montante da nossa dívida. É verdade. Mas há também razões políticas. E uma razão mais comezinha. A razão política, quando se refere às emendas parlamentares, todos nós sabemos, é manter os deputados e senadores na rédea curta. É negociação no varejo. Olha, eu libero essa emenda para tal e tal município, para tal ou tal finalidade, conforme os seus votos. É a troca de voto por liberação de emenda. É o abastardamento da emenda parlamentar, que é uma forma do parlamentar se legitimar perante o eleitorado. Talvez a única forma que reste hoje, senhor presidente, uma vez que o poder propriamente legislativo e o poder de fiscalização do Congresso estão de tal maneira esvaziados pelo controle que o Executivo exerce sobre ele, pelas medidas provisórias, pelo abafamento das investigações, que só resta ao parlamentar, para se legitimar, atender aos reclamos das suas bases com recursos que atendam a finalidades locais. Pois é exatamente aí que o governo, por razões políticas, segura as emendas parlamentares e vai liberando a conta-gotas, segundo um critério da fidelidade às ordens do governo. As prioridades estipuladas pelos parlamentares no orçamento não têm nenhum valor para o governo, nenhum, diante do sistema de decisionismo autoritário
que está instalado no Palácio do Planalto. Esse decisionismo iluminado, autoritário, transparece mesmo nos termos da nota do Ministério do Planejamento a respeito dos cortes, onde afirma que, cito, o processo decisório da redução de despesas foi realizado em parceria com os ministérios e orientado para a preservação dos investimentos prioritários. Quer dizer, o ministro da Fazenda corta em parceria com os ministérios. Por que não em parceria com o Congresso? Por que não ter participado lealmente das discussões das prioridades do governo, enquanto o Congresso se dedicava à elaboração do orçamento? Por que essa parceria agora, depois de aprovado o orçamento, é apenas entre o ministro da Fazenda e os ministérios? O Congresso não conta para nada. O que faziam aqui durante o processo longo, o processo laborioso de discussão na Comissão Mista de Orçamento, o que faziam aqui os ministros? Por que não discutiram com esta Casa, com a representação popular? E diz, olha, mas os recursos destinados aos programas prioritários na ótica do governo, sem ouvir o Congresso, que é quem deve definir as prioridades orçamentárias. Diz o governo, programas como o PAC, Minha Casa Minha Vida, Brasil Sem Miséria, estão integralmente preservados. Assim como, diz o Ministério, as áreas da saúde e da educação. No entanto, senhor presidente, uma análise ainda que sumária, pois não tivemos tempo para isso, mas sumária e absolutamente inequívoca, de resultados absolutamente inequívocos, mostra que houve, sim, cortes na saúde, na educação e em outras áreas essenciais, como defesa, justiça e cidades. Começo pela área da saúde, que foi objeto de uma batalha aqui no plenário do Senado, quando parlamentares da oposição e alguns da base do governo, como Vossa Excelência, senador Moca, defendiam que a União também tivesse uma responsabilidade definida de aporte de recursos no seu orçamento para a saúde, 10% das receitas da União. Naquele momento, os porta-vozes do governo diziam, não se preocupem, haverá outras formas, especialmente as emendas parlamentares, para suprir a carência já manifesta de recursos para a área, pois os cortes atingem brutalmente a saúde. 5,5 bilhões de reais cortados na lei orçamentária aprovada pelo Congresso no que diz respeito à saúde. Na educação, outra prioridade para inglês ver do governo, o corte foi de 2 bilhões. Vamos lembrar, senhor presidente, que a presidente Dilma, quando candidata, prometeu construir 6 mil creches no país durante seu mandato. Em 2011, a execução do Pró-Infância, que é esse programa para a construção de creches, a execução desse programa foi de 16%, apenas 16%. Nenhuma obra foi concluída. Para atingir a meta prometida até 2014, a presidente terá que construir pelo menos 178 creches por mês. Até agora não construiu nenhuma. Passado um ano. Agora corta 2 bilhões de reais de educação. Mais problemático ainda se torna o atingimento desta meta e de outras metas assignadas ao Ministério da Educação. E o Ministério das Cidades, que cuida de saneamento, cuida de habitação, o corte foi de 3 bilhões de reais. E aonde vai incidir o corte? Esgoto, água ou estádios de futebol? Não se sabe. Não se sabe. Isso vai ser decidido em parceria entre o Ministério do Planejamento e o ministro da área. O Congresso não serve para nada nessa matéria. Nada. Nada valeu a nossa discussão. E a segurança pública, objeto ainda hoje e ontem de discursos de senadores preocupados com a situação da segurança, e todos eles dizendo que é preciso que haja mais recursos financeiros para dar suporte e sustentação a uma política nacional de segurança pública. Pois, nesse momento, ontem mesmo, o Ministério
do Planejamento anuncia um corte de 2 bilhões e 200 milhões de reais na Justiça e 3 bilhões e 300 milhões de reais na Defesa. Outra área absolutamente sensível, especialmente se levando em conta a incumbência das Forças Armadas de atuarem na defesa das nossas fronteiras, como sabemos, extremamente permeáveis ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas. O problema conceitual não está ausente desses cortes, pois nós sabemos, pela legislação que rege a execução orçamentária, que há determinadas despesas consideradas obrigatórias, têm que ser feitas. Por exemplo, benefícios previdenciários, benefícios de prestação continuada previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, que é dinheiro para pobre, para as camadas mais debilitadas, mais relegadas da população brasileira. Fundo de garantia de tempo de serviço, complemento de FGTS. Esses benefícios, essas obrigações do governo, que constituem despesas obrigatórias, não são obrigatórias para o governo. Se fossem obrigatórias, não teriam sofrido um corte de 20 bilhões de reais. Senhores senadores, 20 bilhões de reais no corte das despesas chamadas obrigatórias. E o PAC? E o Minha Casa Minha Vida? Que estariam preservados da sanha, da tesoura do ministro do Planejamento e da Presidente da República. Cortar esses programas, senhores senadores, cortar os recursos destinados a ele, é com tristeza que digo isso, seria absolutamente inócuo. Não significaria nada. Sabem por quê? Porque há outra forma do governo fazer economia. Há uma outra explicação para economias do governo, que é a incompetência, que é a incapacidade de gastar, a falta de planejamento, que faz com que esses programas raramente atingem mais de 10% do orçamento anual. São todos eles tocados com recursos dos orçamentos anteriores, os chamados restos a pagar. O governo é incapaz de executar os orçamentos. Então, há outra razão, além da razão econômica, que é essa do superávit primário para os cortes, da razão política, que é de manter o Congresso em rédea curta, liberando a conta-gotas as emendas parlamentares, há um outro fator que leva os orçamentos a serem, como se diz correntemente, peça de ficção. É a incompetência. Agora, aonde incidem os cortes, onde deveriam incidir os cortes, não incidem. Eles não incidem. O senador Álvaro Dias já teve ocasião de falar nessa tribuna, ainda hoje, não é, da pletora absolutamente injustificável de cargos de confiança e de ministérios. O empresário Jorge Gerdau foi convidado pela presidente para ser uma espécie de guru da eficiência da gestão administrativa. Ora, o senhor Jorge Gerdau vem a público e diz assim: é impossível governar um país com esse número de ministérios. É impossível governar um país com esse número de cargos de confiança. E, no entanto, na hora do corte, a saúde é cortada, a segurança pública é cortada, a educação é cortada, os recursos de Minha Casa Minha Vida chegam aos pouquinhos, muito aquém daquilo que é contratado e programado. Mas o dinheiro para os ministérios inúteis, para os funcionários contratados por apadrinhamento político, este é sagrado. Este é respeitado escrupulosamente por esse governo na hora de fazer economias. Senhores senadores, nós temos no Congresso Nacional um projeto de lei em tramitação que, no meu entender, seria, se aprovado,
constituiria um grande aperfeiçoamento significativo no sentido de fazer com que os orçamentos públicos tenham um mínimo de validade, tenham um mínimo de consistência, um mínimo de correspondência com a ação do governo, com que o trabalho do parlamento, da sociedade, na hora de externar as suas demandas, elencar as suas prioridades, não seja relegado a um fundo de uma gaveta como uma peça de ficção mal feita e que nunca é encenada. É um projeto de lei de autoria do ex-senador Tasso Gereissati, que recebeu a relatoria, cujo relator é o competente, operoso senador Francisco Dornelles. Está mais do que na hora, senhor presidente, de nós desengavetarmos esse projeto. Tive a oportunidade de dialogar com o senador Francisco Dornelles ainda recentemente, e Sua Excelência me revelou que está disposto realmente a pôr mãos à obra e mobilizar todo o seu talento, o seu conhecimento do serviço público e a sua capacidade de articulação e o seu prestígio no Congresso e na sociedade para que esse projeto possa se transformar efetivamente numa lei, a lei que foi chamada, à falta de outro nome, Lei de Responsabilidade Orçamentária. Falta responsabilidade orçamentária do governo. Que o Congresso tenha a responsabilidade legislativa para que os orçamentos públicos possam efetivamente refletir o desejo da sociedade expresso pelos seus representantes. Muito obrigado.